Tá bom, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Aqui na lateral aí também? Tá dando para ouvir? Então tá bom. Beleza. Wallace? Tá. Então boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio, da Tapera. Obrigado a todo mundo pela presença. Uma noite especial, uma noite importante. Um período difícil, mas um período também de esperanças e de muita luta. Eu agradeço muito ao Guilherme e aos colegas dele, Isabela, Milena, Bárbara, que ajudaram a organizar aqui o evento de hoje, a presença aqui dos convidados aqui, que o Guilherme vai apresentar, a presença do Pascoal aqui, um amigo desde os primórdios aí da Tapera, e tanta gente conhecida e legal que está aqui, para a gente dividir um pouco as emoções necessárias aí para a gente lidar, superar e vencer esse momento, que é o que a gente espera. Obrigado aí, Guilherme, obrigado aí, cara. Bom, boa noite, eu sou o Guilherme Tawil. E antes da gente começar o nosso debate, né, que é mais um bate-papo, na verdade, sobre literatura e democracia, porque a essa altura do campeonato todo mundo já sabe de tudo, né, todo mundo já ouviu de tudo, mas quando a gente teve essa ideia de fazer esse encontro, vocês estão ouvindo aí fora? Acho que tem que aumentar ali fora, eu vou falar mais alto aqui então. Quando a gente teve essa ideia de fazer o encontro e começar esse manifesto, ainda não tinha essa quantidade de manifestos que foram surgindo, né, da cultura, do livro e tal. E antes que a gente conseguisse terminar, eles já apareceram. Eu falei, e agora? Agora a gente continua o nosso, a gente se une a eles. A gente falou, não, vamos fazer, porque agora é a hora de assinar tudo que aparecer. Vamos fazer todos os encontros possíveis, vamos marcar todos os dias, até domingo, para a gente se encontrar, para a gente se olhar na cara, a gente saber que tem muita gente, né, e saber quem é essa gente, com quem a gente pode contar e trocar ideia. A nossa ideia, então, hoje é em função disso, né? É um encontro para a gente conversar sobre isso. Eu quero agradecer, então, a Milena Varalo, a Isabela Benassi e a Bárbara Santos, que organizaram isso junto comigo, e agradecer ao Antônio, da Tapera, que assim que soube que a gente estava fazendo isso, ele falou, faz na Tapera. Ele falou, cara, a Tapera é a Tapera sem medo, vamos fazer porque lá é o lugar. Então, Antônio, o seu espaço é necessário demais para a gente poder fazer o que tem que ser feito. A nossa mediadora é a Rita Palmeira, editora, crítica literária, que antes de passar a palavra para ela, o nosso Pascoal vai fazer a leitura de uma crônica do Mário de Andrade. E assim que você terminar, Rita, comece no final, nós vamos fazer a leitura do manifesto de autoria do Julián. Aí o Pascoal volta de novo. Então, muito obrigado a todos. Você precisa de microfone? Não, microfone. É bom para mim? Eu vou trazer para vocês um pouco da palavra do Mário de Andrade. O Mário, em 1938, por conta do golpe e toda a repressão que se seguiu a isso, saiu de São Paulo, foi morar no Rio de Janeiro, na rua Santo Amaro, ali próximo do Catete, exatamente próximo do Palácio do Catete. E aí ele escreveu, em 1939, para o jornal O Estado de São Paulo, escreveu uma crônica, que eu vou dizer um trechinho dela que eu acho oportuno, e é a palavra do Mário de Andrade. Ele começa assim: é chegado o momento de vos descrever a minha esquina. Eu moro exatamente na embocadura de um desses igarapés carioca. A minha esquina. Eu moro exatamente na embocadura. É o Mário falando. Mas é bom também para se rever também. Bom, é chegado o momento de vos descrever a minha esquina. Eu moro exatamente na embocadura de um desses igarapés cariocas, feitos de existências em geral apressadas. Ruazinhas, vielas, que nascidas no enxurro do morro próximo, desembocam na famosa Rua do Catete. Gasto mais da metade do meu ordenado em veneno contra baratas. Vivo sem elas, mas
Só eu sei o quanto isso me custa de energia moral. Altas horas, quando eu venho da noite, há sempre 1, 2 baratas ávidas me esperando. Se eu abro a porta, incauto, perdido nos pensamentos insolúveis dessa nossa existência, elas dão uma corrida telegráfica e tratam logo de se esconder, inatingíveis. Eu sei que, feito escuro no apartamento, elas irão morrer, se banqueteando com os venenos que me custam mais da metade dos meus ordenados. E me vem uma saudade melancólica dos meus ordenados inteiros, dos livros que eu não comprei, dos venenos com que eu não me banqueteei para dar banquete para baratas. Por que eu não mudo dessa esquina? Mas o meu pensamento indeciso se baralha e eu já não sei mais se onde eu moro é esquina de rua ou esquina de mundo, porque por todo lado, esquinas da rua e do mundo, eu vejo baratas, exércitos de baratas comendo a metade dos orçamentos humanos e só permitindo até o meio o exercício da nossa humanidade. Não é tanto uma questão de mudança. Temos que acabar com as baratas primeiro. Mário de Andrade. Bom, boa noite a todas e todos. Agradecer ao Guilherme pelo convite e à Tapera por nos receber nessa noite em que todo mundo está nervoso, antevéspera de eleição. Para mim, como eu disse ao Guilherme e disse para os convidados aqui, é uma grande honra estar aqui reunida com eles. Embora eu esperasse que esse encontro pudesse se dar em situações mais tranquilas, né? Acho que o fato de, na antevéspera da eleição, ter tanta gente aqui na Tapera é um sinal de que não somos poucos os angustiados. A gente está diante de uma eleição muito complicada, com bons resultados aí de pesquisas eleitorais nos últimos 2 dias, mas ainda assim estamos todos aqui juntos e unidos e pensando e falando de literatura e do papel dos intelectuais, porque essa foi uma eleição que mobilizou a todos de uma maneira, aliás, muito tocante, né? Acho que é a eleição mais bonita, a campanha mais bonita pela democracia em muito tempo. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade. Eu tenho, enfim, um carinho especial por esses 3 convidados, porque são escritores de cujos livros eu gosto muito. Além de tudo, a Vilma foi minha professora na graduação e depois eu fiz vários cursos como ouvinte, já era mestre pela Unicamp, mas continuava fazendo os cursos dela sobre literatura brasileira contemporânea. Depois fui colega do Julián na USP, também como ouvinte, num curso também de literatura brasileira contemporânea. E o Milton, eu li um fragmento do que imagino que fosse um embrião do Dois Irmãos, quando eu estava na faculdade, porque o Fut, que era meu professor, o Francisco Fut Hardman, levou para nós, e aquilo foi assim, um estarrecimento. Então, eu tenho um especial carinho por esses 3 autores, e por isso também é uma honra. Eu, evidentemente, não vou me estender muito, vocês vieram aqui para ouvi-los. Esse manifesto é um manifesto bastante importante, ele foi escrito pelo Julián, que está aqui ao meu lado. Ele já tem mais de 2.500 assinaturas, se eu li direito a cola que o Guilherme me passou aqui.
E ele se soma, então, como ele disse, a uma série de iniciativas de mobilização da sociedade civil e, em especial, de intelectuais. O Julián, ele nasceu em São Paulo, e eu vou só mencionar um livro de cada um. Ele é autor do celebrado e premiado A Resistência, né? Nada mais emblemático para a noite de hoje e para os nossos próximos dias. O Milton, enfim, autor de muitos livros, um deles eu já mencionei, e o último livro dele, também bastante significativo para esse assombro que nos toma atualmente, A Noite de Espera. A Vilma, eu vou falar de um livrinho, só mencionar um livrinho que eu adoro, que é o Trouxa Frouxa. Enfim, é professora titular da Unicamp, do Departamento de Teoria Literária. Os três são escritores, é nessa condição que eles falam aqui, mas também na condição de cidadãos e eleitores. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Julián e agradecer a presença de todo mundo aqui. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma honra e uma responsabilidade estar aqui. Agradeço a todos os envolvidos nisso e agradeço por terem vindo, por terem respondido a esse apelo de estar presente, da gente se unir nesse momento. Quando o Guilherme me chamou 2 semanas atrás, me convidou para escrever esse manifesto, era bem evidente que a gente estava num momento de maior pessimismo, em que não se via tanto desta mobilização que se construiu nas últimas semanas, e me parece bom que a gente não chegue aqui para um encontro de discursos de desalento, desilusão ou de dor, de medo. Me parece bom que a gente esteja aqui com a possibilidade de alguma esperança, com a possibilidade de alguma redenção, que não se trata necessariamente da possibilidade de vencer as eleições. Isso é fundamental, ela está presente e a gente continua, né, nesse flanco, nessa linha de frente. Mas não é necessário que se vença a eleição para que estas últimas semanas tenham sido cruciais numa mobilização, numa união, numa troca de experiências e de ideias e, enfim, na reconstituição, ao fim e ao cabo, de uma utopia. Eu venho dizendo há bastante tempo que eu não vejo sentido na política feita com pessimismo, né? Que a política pessimista, executada com pessimismo, ela é que leva a esse grau de violência e de horror, que é o que a gente percebe no campo adversário. Que, pelo contrário, é preciso ter sempre um olhar mais para um horizonte talvez distante, não se sabe quão distante, mas um horizonte utópico em que o otimismo tenha lugar. Nunca foi tão difícil ser otimista quanto agora, né? É evidente que há muitos males se anunciando nesse projeto que pode vir a se eleger no domingo. Não preciso nem listar aqui, todos sabemos bem, né? Essa informação está às claras, todos, aqui ou fora daqui, conseguiram ter acesso a essa noção. Para lidar com a questão da cultura, me parece que, enfim, porque esse é um dos assuntos fundamentais a debater aqui, parece evidente que há algo de liberdade, essa é uma parte que não tem sido tão explicitamente abordada, que algo de liberdade já está sendo ferido. A gente vê a liberdade de expressão quando há ameaças a jornalistas que, enfim, têm feito o seu trabalho simplesmente. A gente vê afrontas terríveis à liberdade de cátedra, né, como ontem à noite, numa organização estranhíssima, impensável até pouco tempo atrás, de afetar e entrar nas universidades e verificar presencialmente o que se ensina nas aulas. E a gente tem visto já há alguns anos momentos de ataque à liberdade artística, momentos de, enfim, manifestação de ódio à cultura, né? Mas então,
eu fico pensando e aí sou levado a como ser otimista diante dessa realidade, como ser otimista diante destas afrontas, né? E uma das maneiras disso foi aquilo que a gente conversava, eu e o Guilherme, para pensar qual é o sentido, o que dizer neste manifesto, e se a democracia era uma palavra evidente a ser evocada, e a liberdade era uma palavra talvez mais abordada mais evocativamente, a questão da empatia não podia passar ao lado, né? Então, seremos os mais afetados por um governo Bolsonaro? Não, é impossível dizer isso. A cultura não vai ser o setor mais afetado. Há vítimas muito mais imediatas. E a cultura tem algo de muito fundamental, que é sobreviver em todas as circunstâncias, a todas as adversidades. Em outro sentido, talvez, das baratas do Mário de Andrade. A cultura sobrevive, a literatura sobrevive. A gente consegue transcender essas dificuldades, né? Não é preciso um Ministério da Cultura para ver cultura, embora o Ministério da Cultura seja, em todos os aspectos, algo a ser defendido. Não é preciso haver programas de fomento à cultura para que a gente produza cultura. A gente vai continuar produzindo. E vai continuar produzindo pensando na nossa própria existência, mas pensando na existência dos outros. E aí propondo também uma cultura de resistência, né? Uma cultura de resposta, de reação a isso tudo, a esse horror que vem sendo imposto. Esse horror que vem sendo imposto, me parece, é sobretudo feio. Um dos aspectos dele também que a gente fala pouco é, além de violento, autoritário, ele é feio esteticamente, ele é feio em todos os sentidos, ele é produto de sentimentos, pensamentos feios, e a cultura pode se opor a isso com uma força, às vezes, pouco considerada, né? Acho possível que a literatura e a cultura sejam o lugar da beleza nesse momento, o lugar da oposição a esta noção empobrecida, precária, brutal da vida. Então, o que pensar nesse momento? Vencendo ou perdendo, a gente se uniu. Vencendo ou perdendo, a gente está aqui, conversando, aberto. A gente vai continuar existindo. A gente vai continuar produzindo. Esses 4 anos que a gente tem pela frente, seja quem for eleito, vão ser 4 anos para escrever livros, para fazer músicas, para fazer filmes, para fazer sexo, para fazer filhos, para fazer tudo o que for preciso fazer. Para fazer vida, sobretudo, basicamente. Nisso consiste, fundamentalmente, a cultura. E me parece que essa, já por si só, é uma forma das mais contundentes de resistência. A ideia de que a literatura e a cultura, não por acaso, vem sendo atacada. Ela tem um poder, uma potência que eles sentem, que eles enxergam. Não por acaso eles tentam nos vilipendiar, nos calar, nos silenciar. Então, esse pode ser um lugar justamente de altivez e de imposição de toda uma outra visão de mundo, né? A literatura, a cultura doem neles, para parafrasear um poema recente mal atribuído ao Paco Urondo. Incomoda, pega na veia. E é nessa veia que a gente tem que ir de agora em diante, me parece, com a literatura mais contundente, mais bonita que a gente consiga fazer nos anos por vir. É isso. Obrigada, Julián. Vilma, você quer ser a próxima? Eu passo para o Milton. Então, passo para a Vilma Areias. Bom, boa noite a todos. Eu estava muito confusa antes de chegar aqui. Vou falar o quê? Me convidaram ontem. Eu falei, mas não tenho o que falar, e aqui são todos já convertidos. Não há ninguém aqui, eu acho, que vai votar no Bolsonaro, não é verdade? Está fora do... E de maneira que eu... Mas cheguei aqui, na verdade, a reunião com vocês, a fala do ator, desculpe que eu não peguei o seu nome, Pascoal, então, foi muito interessante, foi muito ardente, não é? E, de repente, me senti acompanhada. Acho que temos que ficar juntos. E me lembrei do último livro do Milton Atum, que eu não li,
ainda, vou ler, não é? A espera, a noite da espera, nós estamos exatamente numa noite da espera aqui, não é? Então, eu acho, as palavras do companheiro aí, então, eu acho que faz sentido eu estar aqui junto com vocês, sair daquela depressão e acreditar, talvez, qualquer que seja a solução, não é? Que nós estejamos juntos, nos apoiando. Eu queria ler, eu estou vendo que tem um livro meu aqui, eu queria ler um trechinho bem pequeno, que é interessante, porque são palavras anônimas. 68, quando a grande ditadura de Salazar em Portugal estava abalada, quando ele caiu da cadeira, que é uma coisa impressionante, não é? Quer dizer, o fim da ditadura foi ele caiu da cadeira. Então, eu estava lá e acompanhei, não é, um pouco o que aconteceu. E, de repente, começou a surgir pelos bares onde a gente se reunia, como estamos reunidos aqui, para nos apoiarmos, etc., não é? Começou a aparecer um poema anônimo, e a pessoa escreveu a ser publicado oportunamente, não é? Um poema que era uma paródia de Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, etc. Então eu vou ler o poema desse autor anônimo celebrando o fim da ditadura. Agora eu não vou achar, é incrível, um livro tão pequeno. Que história é essa? Sou eu não me encontro, mas eu me encontro na literatura. Peraí, um minutinho. Agora estou nervosa, porque o texto eu acho que sumiu. Estava aqui. Ontem estava aqui. Vamos ver. Aliás, eu vou ler, porque eu perguntei ao amigo, o que eu vou dizer? Ele fala, leia aquele texto da Um Beijo por Mês. Espera aí. Acho que é melhor ver no índice, né? O texto chama-se Diário de Lisboa, e é realmente um Diário de Lisboa. Está aqui. Será? Melhor? Então tá. Chama-se Diário de Lisboa, verão de 1968. Pensando em Duarte Cabral de Melo, morreu, é um poeta muito interessante. Então eu vou ler rápido. Sem data. Era uma vez um velho dinossauro excelentíssimo, assim batizado por José Cardoso Pires, ao descrever o imperador astuto, diabo ladrão de certo reino. Pois bem, esse velho, um belo dia, caiu da cadeira, literalmente, imitando as peripécias teatrais, cujo movimento, por mais insignificante, transforma o enredo. Assim, a cadeira em que estava sentado se quebrou e ele caiu. Bateu com o parietal direito no chão. Foi o que aconteceu com Salazar. Sem data. Contudo, nada parece ter acontecido. Milagre de Nossa Senhora de Fátima. Ele continua a trabalhar normalmente. Assim diziam as notícias. Sem data. Murmúrios alviçareiros. O velho está perdendo a visão aos poucos, acometido de fortes dores de cabeça. Oba! 6 de setembro. Deve ser verdade. Nesta sexta-feira, ele foi levado ao hospital e submetido a uma operação. Descobriram o coágulo próximo ao cérebro, desabrochando como uma flor de sangue. 8 de setembro, cochichos zumbindo nos cafés. Um estabelecimento da Baixa amanheceu ostentando a tabuleta. É proibido estudar, contra o adorável hábito lisboeta de se passar uma tarde inteira com um livro aberto, consumindo apenas uma xicrinha de café. Ninguém se incomodou. Agora ninguém estuda e todo mundo cochicha com um alvoroço difícil de controlar. 10 de setembro, tristeza, ele se recobra, cochichos. Mas será verdade? Será pura versão oficial para tranquilizar os ânimos? Será que ele é mesmo um vulto de destroços surgindo todos os dias na Barra do Horizonte? Será que ele está acima dos pobres mortais? 15 de setembro, o dinossauro sofre uma trombose durante o almoço. Trombose, rima com overdose, do melhor uísque, a mais bela palavra brotar como se estivéssemos na primavera. Cochichos. Dizem que ele já entrou em coma. Viva! 18 de setembro,
Desculpe, é brutal, mas é verdade. 18 de setembro. O Conselho de Estado reunido indica o novo primeiro-ministro. O doente conseguira a proeza de ter se mantido por 36 anos no comando, empoleirado, apesar de réptil marinho da era mesozoica, dizem. Sem data. A perplexidade é geral. Ele era então um simples mortal nascido do nada? Um pobre homem que caía de uma cadeira? E pronto? Será que está mesmo morto? E toda aquela couraça, aquela carcaça? Apesar da aliança entre a espada e o crucifixo? Sem data. Ouço piadas sacrílegas, algo a respeito de mortos que voltam caminhando sobre as águas. Tudo isso rolava, as pessoas tinham medo. Não, morreu, mas será que volta? Aquele negócio. Ouço piadas sacrílegas, algo a respeito de mortos que voltam caminhando sobre as águas. De profetas que curam os cegos, mas lhe proíbem livros para ler e pão para comer. 29 de setembro. Surgem papeluchos boiando no ar. São esses papeluchos. É um poema? Será que é um poema? É sim. É um poema composto na forja de Camões, com uma promessa ao futuro, a publicar oportunamente, diz a primeira linha. Ei-lo, quantos anos depois, guardado numa arca ao pé da cama, da minha, né? Novinho em folha, dando coices a quem e além mar, vivo como um bicho inventado por Lígia Clark, no Brasil. Então, o poema, em vez de alma gentil, não sei o que, é alma ruim e cruel. Alma ruim e cruel que enfim partiste tão tarde, diz o povo descontente. Fiques tu no inferno eternamente, que nenhum português ficará triste. E se lá no inferno, aonde subiste, memória deste mundo se consente, que não te esqueças nunca, lusa gente, a quem tantos maus tratos infligiste. Segura um bocadinho. Terminando. E se vires que te é dado compensar de alguma forma a dor que nos deixaste, destes 40 anos de penar, roga a Deus em quem sempre acreditaste, que bem cedo te mande acompanhar pela corja de bandidos que criaste. É isso, muito obrigada. Bom. Milton, por favor. Só um minutinho. Só lembrar a vocês que, claro, que na melhor tradição democrática, depois da leitura do manifesto, a gente vai abrir para debate, para que todo mundo possa falar um pouquinho objetivamente, para dar tempo de todo mundo falar, mas, claro, para a gente conversar. A ideia é essa, tá? Então, Milton, por favor. Bom, boa noite. Prazer estar com a Vilma, a Rita e o Julián, e todos vocês aqui na Tapera. A Vilma disse que não há, vamos dizer, eleitores do ogro aqui, né? Do monstro. Mas sabe que nós temos leitores que vão votar nele? Eu, pelo menos, tenho. E alguns leitores... Isso é curioso, porque não é tão simples. E há coisas que estão acontecendo que são de fato... que nos causam perplexidade e que são coisas difíceis de explicar, talvez de entender. Mas alguns leitores me enviaram mensagens sem descortesia, mensagens, a maioria, enfim, de um modo cortês, me perguntando por quê. Por que eu votaria num partido tão corrupto, que é o PT. E ela sequer, elas e eles, sequer, eram todos mais ou menos nesse, vamos dizer, diapasão, né? Por que eu votaria num partido comprovadamente corrupto, como o PT? Bom, não passou pela cabeça desses leitores, e eu acho que aí existe uma espécie de, não só no Brasil, uma espécie de colapso do humanismo. O nosso mundo já não é mais o mundo, já não está muito longe do mundo do humanismo e da cultura, e do acesso à boa literatura, da reflexão, da filosofia. Ao contrário, né? Porque não passou pela cabeça dessa pessoa, desses leitores, tentar entender
o outro lado, em vez de negar e, vamos dizer, demonizar, como a grande imprensa tem feito desde 2013, o PT, porque também há uma construção, vamos dizer, muito bem armada, da demonização desse partido. Nós sabemos que há 1000 erros, que há muitas falhas, que isso nós não discutimos. O que há também é uma construção dessa imagem negativa. E isso as pessoas absorveram, elas assimilaram, muita gente assimilou isso. E não vê nada de bom no PT. Nem mesmo a figura de um excelente professor, do melhor ministro da educação que esse país já teve, dos feitos que ele fez durante o governo, os 7 anos do governo, mais de 7 anos do governo Lula, quer dizer, das conquistas na área de educação, na inclusão social, do FIES, enfim, tudo que a gente já sabe. É como se tudo isso fosse apagado, né, e apenas restasse essa, vamos dizer, imagem negativa, demoníaca de um partido, de uma gangue de corruptos. Eu não posso atacar essa pessoa frontalmente. E nós não podemos cair no erro de atacá-los frontalmente, porque nós podemos, como intelectuais, como escritores, como atores, como artistas, como leitores, nós podemos tentar explicar o que está acontecendo. Quer dizer, pensar em não votar no Haddad, nessa figura, vamos dizer, que é um pouco diferente da cúpula do PT. Isso a gente tem que reconhecer também. É diferente em vários sentidos, aqui não vou falar sobre isso. Mas que tem uma grandeza, tem uma carreira intelectual, tem uma carreira política, vamos dizer, exitosa como ministro, e como prefeito também. Mas tudo isso foi enterrado. Tudo isso foi jogado fora. Mas a gente precisa explicar para essas pessoas que, apesar da corrupção, votar num homem que apoia a tortura já é em si, vamos dizer, uma monstruosidade. Quer dizer, tentar desconstruir essa figura que parece que essas pessoas ainda não desconstruíram. Elas acham normal porque elas acham que é uma brincadeira que vai passar. De duas, uma. Ou elas acham que é uma brincadeira que enfim, é um teatro de um péssimo ator, né? O capitão, é um ator horrendo, mas convence muita gente. Mas então um mito negativo, porque há mitos positivos e mitos negativos. Não acreditam nas palavras dele, acham que é brincadeira. Eu conheço muita gente que diz, não, isso aí, cara, isso é para a plateia. É para a plateia. Só que é seríssimo, né? Então, eu tento explicar, quer dizer, eu não gosto do confronto com... Talvez também por ter sido professor por tanto tempo, e a gente tem que ter paciência. Em sala de aula, eu já me deparei com situações em Manaus, com evangélicos, por exemplo, que não queriam, se recusavam a ler Rimbaud. Eu trabalhava com literatura francesa, e quando eu apresentei Rimbaud, e é impossível dissociar a obra do Rimbaud do homossexualismo, é impossível, né? Duas alunas saíram de sala e depois disseram, não, eu não quero assistir isso não me interessa, porque é contra a minha religião. Isso foi nos anos 80. Isso está sendo construído há muito tempo. Não é recente. Tudo isso que a gente está vendo hoje tem mais de 30 anos. Eu, quando era arquiteto, estudante de arquitetura, finalista da FAO aqui, eu me lembro que eu era freelancer
de uma revista da Isto É, não essa Isto É, aquela Isto É. Aquela da época do Minucarta. E ele, o Nirlando Beirão, que é um excelente jornalista, ele me mandou para cobrir, fazer uma reportagem do que seria o primeiro evento, o primeiro grande evento da Igreja Universal no Pacaembu. E eu fui, ingenuamente, com a minha, enfim, boa vontade, querendo fazer uma reportagem, e encontrei um estádio com 30 mil pessoas, aquela loucura, com aquele discurso do pastor, etc., etc. E quando eu escrevi a matéria, entreguei para o editor, ele leu e disse, isso não é verdade, você está escrevendo ficção. Eu disse, não, isso é verdade. A ficção que você acha que é mentira é uma verdade. Aí ele me disse, isso foi em 78 ou 79. Ele me disse, então, nós estamos perdidos. 1978 ou 79. Então, acho que tudo isso, o que está acontecendo com a maior parte dessas pessoas que aderiram, não todas, mas uma boa parte, é aquilo que a poeta Emily Dickinson chamava de eclipse da mente, que é uma bela expressão para dizer que houve um apagão total da compreensão do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Quer dizer, é sinal dos tempos? Acho que vamos dizer, é o crepúsculo do humanismo. Isso está acontecendo aconteceu nos Estados Unidos. Essa extrema-direita é um fenômeno mundial, está acontecendo na Europa, na Hungria, na Polônia, de certo modo, na Turquia, quer dizer, em vários países da Europa, né, quer dizer, vamos dizer, com nuances diferentes, né, e aqui com essa particularidade perversa de que a nossa direita não é liberal, são falsos liberais. Se fossem liberais, como na Europa, eles já teriam, vamos dizer, apoiado o Haddad. Mas até hoje essa hesitação, essa reticência, essa má vontade, essa falta de humanidade mesmo, no fundo, sabendo que esse variante tosco de um fascismo tupiniquim está prestes a ganhar a eleição e essas pessoas não se manifestam. Gente frouxa, como disse o Nuno Ramos, frouxa. E eu acrescentaria gente covarde também. Gente covarde. Muito obrigado, só isso. Eu só queria falar uma coisinha, que, na verdade, eu acho que toda propaganda contra o PT também, com todos os erros que possa ter. Primeiro, o capitalismo é corrupto, não adianta. Não é? Esse ano, não é? Afastaram o primeiro-ministro espanhol, puseram outro no lugar, que era corrupto. Bom, porque não dá. E eu acho que toda uma propaganda baseada, desprezando a inteligência. Né? Isso é que eu acho grave. Como se as pessoas fossem idiotas e não compreendessem, né, o que está acontecendo. Né? Isso eu acho uma coisa gravíssima. Não é? Negando, agora não existiu o golpe de 64, foi um movimento, nunca existiu tortura, que é isso? Não é? Então é uma coisa complicada. Bom, obrigada, Milton. Acho que a gente vai ter um tempo depois para o debate, inclusive, né, para vocês reagirem aí às falas uns dos outros. Acho que há uma dimensão na fala do Milton que é esse anti-intelectualismo né, é um voto que também é contra nós dos livros. Né? Eu escutei isso algumas vezes de quem vai votar no Bolsonaro, que não dá o menor valor mesmo para um livro textualmente, assim, verbalmente. As pessoas verbalizam isso. Então, há realmente uma crise nesse sentido. Mas eu vou passar, então, a palavra para o Pascoal, para que ele leia o manifesto, que eu lembro é de autoria do Julian Fuchs, que está aqui ao meu lado. E, então, a gente começa a nossa conversa. Óculos de ler manifesto. Você
Mas eu acho que tá... Ah, você está gravando? Tá. Só um adendo, eu estou vendo você falar. Alguns amigos artistas estão recebendo ameaças, assim, dessas coisas de internet e tudo mais, e estão com medo, porque chegam para pessoas conhecidas, pai, mãe, filha, e eles não acreditam nisso. Acho que isso ainda é nada, não quer dizer nada. E é estranho mesmo, realmente, como a Vilma está falando, é um descrédito de uma situação que se mostra descaradamente violenta e que causa medo de quem sofre alguma ameaça, porque é como essa menina que foi gravado um símbolo nazista e o delegado disse que talvez que era um símbolo do budismo, e depois ela foi submetida a um exame de um legista que disse que pode ser que você tenha feito, e ela desapareceu. São coisas de uma atrocidade que realmente você tem razão, merece que a gente tome posição, para a gente saber com quem a gente anda, com quem a gente está, quem está do lado, mostrar essa solidariedade, que é necessária. Ou então as pessoas vão se esconder, como já aconteceu na ditadura, que a gente teve que se esconder para não apresentar, porque tinha medo da redondeza, dos amigos com quem andava, essas coisas todas. E é um prazer estar aqui, porque eu também venho agora da tarde, os artistas estão aí na rua, meus amigos artistas, a gente está se manifestando muitas vezes, tem artistas que estão se manifestando de uma outra forma, mas eu tenho a honra de pertencer ao teatro, que tem se manifestado muitas vezes nesse sentido, entendeu? Com o corpo, com a presença física, que é o que é mais difícil. Exatamente. Manifesto da literatura pela democracia, pela liberdade, pela empatia. Se o país não estivesse imerso em tanta fúria, tanto ódio, tanto grito, se por um instante se instalasse algum silêncio, talvez todos ouvissem o sinal de alarme. Algo está em perigo. Funcionam os hospitais, os tribunais, as delegacias, abrem-se as repartições, mas não há nenhuma normalidade em nossos dias, nenhuma tranquilidade é possível. Em pouco tempo, caminharemos às urnas com as mãos desarmadas. Exerceremos com liberdade o ofício do voto. E ainda assim, o alarme soará por toda parte. A democracia está em perigo. A democracia não se resume à possibilidade de depositar um voto na urna. Supõe, antes disso, o direito de todos e todas, pleno e absoluto, à existência. O candidato Jair Bolsonaro fere a democracia, porque defende o desaparecimento de muitos de seus adversários, que anseia por banir da política, defende o desaparecimento dos ativistas, que quer extirpar do país, de quilombolas e índios, que pretende privar de suas terras, da comunidade LGBT, intimidada a conter em público seu afeto, dos jornalistas críticos constantemente ameaçados por ele próprio ou por seus seguidores. A democracia não sobrevive apenas com o respeito momentâneo às normas. Sua preservação requer um compromisso constante com o Estado de Direito.
este candidato vem ferindo a democracia há décadas em seu louvor às opressões da ditadura, em sua defesa insistente da tortura e do extermínio, ameaçou a democracia no passado e sua candidatura a ameaça no futuro, com um aceno a medidas autoritárias. A cada declaração ou insinuação, o sinal de alarme soa mais alto. A cultura, ele também quer abater. Mas a cultura não se abate. A literatura ele quer calar, mas a literatura não se cala contra a censura, contra o desprezo, contra o desdém, contra a imposição de falsas verdades e de equívocas certezas. Escritores e escritoras sempre souberam se erguer. Eis o ativismo da literatura, o ativismo que ele não poderá extirpar. A literatura será sempre um dos grandes antídotos para a desumanidade e a indiferença. Por isso, aqui nos erguemos, escritores e escritoras, críticos e críticas, editores e editoras, exercendo nosso ofício da palavra, ouvindo como outros o ruído das sirenes. Por isso, clamamos por uma união de todos e de todas que prezem pela democracia, que valorizem a existência da diversidade e do dissenso. A literatura, afinal, tem como ideal e como fim a aproximação ao outro, a compreensão das suas aflições, de seus suplícios, o encontro entre diferentes. E ainda que resista às circunstâncias mais adversas, como resistimos e resistiremos, a liberdade há de ser sempre o seu maior instrumento. É isso. Respira. Bom, muito obrigada por essa leitura emocionante. De novo, né? Acho que é um modo de estarmos todos juntos aqui, de nos reconectarmos como temos feito aí sobretudo no segundo turno. Eu imagino que vocês queiram falar alguma coisa antes de passar para a plateia. Vilma, Milton, Juliana, não? Bom, queria comentar algo que apareceu ali no Milton, a ideia de, talvez já presente em muitos lugares também, de não se fechar aos outros, né? É muito bonito isso, estar aqui, estar aplaudindo juntos, gritando juntos, tendo ideias comuns, etc. Mas, em certo sentido, a gente deixou de fazer isso com tanta força quanto agora, e deixou de fazer a outra coisa, que é falar abertamente com esses outros. Eu sinto, em certo sentido, a psicanálise me ajuda a compreender algo do que a gente vê nas circunstâncias de hoje no Brasil. Eu sempre falei que havia uma espécie de recalque em relação à ditadura militar, que o Brasil não sabe lidar com a sua memória, com a memória do seu passado autoritário, com o seu trauma histórico, que, enfim, aquilo se resolveu numa falsa conciliação e, com o tempo, a gente
julgou que esse passado estava bem resolvido, ou algumas pessoas tenderam a pensar isso, que haveria sempre uma minoria quase irrelevante de pessoas que ainda, não sei, prezavam aquele passado, mas que eles não tinham importância. E aí a gente vê agora que não, que esse recalque, a forma de não pensar a sua história, retorna, e a gente tem essa outra figura psicanalítica do retorno do recalcado. E quando retorna com uma força brutal, retorna com esse poder violento e de supressão, de opressão que todos temos sentido. Mas agora a gente está diante, me parece, também de outro fenômeno psicanalítico, que não é só o recalque, que é a recusa. Porque a gente está... Agora, tudo que se vê, tudo que a gente fala aqui, eu acredito piamente, está chegando do outro lado. As pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo. Houve um esforço concentrado nestes dias para que a informação chegasse aonde ela talvez não tinha alcançado ainda. Mas, neste momento, chegou. E, ainda assim, as pessoas se recusam a ver. Há uma negação daquilo que está diante dos nossos olhos e das verdadeiras ameaças tão presentes agora. Me parece que a maior força que a gente tem contra essa negação é a força da sinceridade, da abertura, da franqueza, da aproximação ao outro, tal como mencionado ali no manifesto, pela palavra, mas pela palavra mais aberta possível, mais livre possível. Eu sinto que a gente se envergonhou por um tempo das nossas certezas em outros círculos. A gente se envergonhou de defender que o PT não era tão problemático assim. A gente aceitou que, bom, corrupção não se defende, e é evidente, é uma escolha razoável, corrupção não se defende. Mas a gente deixou que essa pauta se tornasse a pauta dele, sendo que sempre foi a nossa e sempre tem que ser a nossa em todas as circunstâncias. Só não pode ser a pauta única. Então, me parece que, da mesma maneira que a gente veio aqui, está presente, consegue se unir e consegue dialogar francamente, a gente tem que sair daqui e dialogar e se unir também aos outros, se aproximar dos outros e ouvir, e não se deixar acometer por uma raiva contrária, por um ódio contrário àquilo que está do lado de lá. Me parece que, enfim, queria, neste momento, não deixar de registrar também esse apelo para que a gente não se isole, para que a gente se aproxime e seja o mais franco possível com os outros. Antes de passar a palavra a vocês, eu queria só registrar dois fatos que eu acho que são muito emblemáticos do que está sendo dito aqui. O primeiro é a invasão das universidades ontem, né, para apreensão de material antifascista, que foi o que foi lido como material anti-Bolsonaro, o que em si já traz uma interpretação. Quer dizer, até a justiça sabe que o Bolsonaro é um fascista. Isso precisa ser dito, gravado e transmitido, né? E, por outro lado, o nosso modo de resistência, enfim, as redes sociais têm trazido isso todos os dias, mas, sobretudo, nessa última semana, de grupos de pessoas com cartazes ou camisetas pelas ruas das grandes cidades. Penso, né, tenho notícia de, pelo menos, Rio e São Paulo, mas deve ter acontecido em outras capitais também, talvez em cidades menores, de gente perguntando: está em dúvida? Quer conversar? Quer parar um pouquinho e falar da eleição? Isso é um gesto de empatia e de aproximação e de estar junto e de conversa e de diálogo, e que é o oposto da truculência, da invasão de um espaço de pesquisa, de ensino. E eu acho que isso precisa ficar registrado, né? O modo de ação que vem sendo, enfim, o modo como as coisas vêm acontecendo e a olhos, enfim, numa velocidade muito intensa, assim. Então, é só um registro, e se os convidados não tiverem mais nenhum comentário, eu abro a palavra a vocês. Eu só lembro que, mesmo o pessoal que está lá fora, precisa do microfone
porque estão transmitindo o nosso debate. Alô? Tem Alô? alguém ali atrás. Eu vou peço passar só aqui. para vocês se apresentarem o nome e tentarem fazer perguntas muito objetivas ou comentários muito objetivos para que dê tempo de todo mundo falar. Obrigada. Alô? Alô? Isso, quem estiver fora e quiser perguntar, basta chegar aqui na porta, aqui, assinalar, fazer um comentário e pedir para o pessoal ser breve para poder outras pessoas falarem também. Eu sou a Leusa Araújo, eu comecei como escritora juvenil, escrevo para adulto também, e a minha preocupação, em cima do que o Julián falou, que talvez esse recalque em relação à ditadura e toda a política, os escritores também, sem perceber, têm se omitido, porque desde o impeachment da presidenta, a escola sem partido é uma realidade. Em várias cidades, em várias escolas, está sendo aprovado nas câmaras, não comprar livros com gênero, não falar de famílias diversificadas. E as editoras sempre chamam os escritores, né? ou porque têm seus livros, ou porque promovem feiras. Eu acho fundamental que os escritores se manifestem nesses convites, que eles não aceitem falar de outra coisa, vai lá e procura nos seus próprios livros que conteúdos eles podem falar com as crianças, jovens, porque, de fato, nas escolas de São Paulo, Escola Santa Cruz, não são escolas públicas só que os professores estão sofrendo diariamente o veto a alguns temas que estão chegando na leitura literária. Então, é um apelo mesmo para que esses espaços sejam preenchidos e que o escritor fale de política, que eu acho que os escritores ficaram com um fantasma do engajamento, e assim, como se os escritores não pudessem falar de política. Obrigada. Deixa eu pegar mais, vamos mais fazer falas, né? uma rodada e aí depois eles comentam, né? Mais ali? Oi, Luiz Sintra, eu queria, bom, primeiro perguntar a vocês o que vocês recomendam que a gente leia neste momento, que autores, que textos, que livros, o que pode nos ajudar, né? E aí o comentário só que a informação que eu fico buscando para tentar convencer o outro lado, é difícil, né? Para não dizer impossível, mas eu achei uma ontem, que é a alta nas ações da Bolsa, com o perdão da expressão, mas da Bolsa de Valores, da Forjaria Taurus, que faz revólver, 38, né? Subiu 400% em outubro, diante da expectativa da vitória do Capetão, né? Então, enfim, era isso, mas na verdade é mais a dica e quase terapêutica, né, que a gente precisa do que ler nesse momento. Mais alguém? Mais alguém? Você? Eu sou Ana Célia, eu fui editora infanto-juvenil 20 anos aí. Isso não é de hoje, né, essa censura que ela está falando, vem de uma palavra aqui, uma palavra ali. E o que eu acho importante é a gente trabalhar em duas frentes. Uma, essa de acolhimento, para as pessoas não adoecerem, para as pessoas se juntarem e tal. E outra, a gente trabalhar o como falar. Porque, por exemplo, o meu sobrinho, ele me acha prolixa. Se eu mando uma mensagem no WhatsApp para ele com mais de 3 linhas, ele não lê. E ele é gay, ele está com a gente. Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse pensamento. Como falar? O que falar? Porque a direita, ela está com profissionais de marketing de nível internacional. Eu acho que a gente tem que se preocupar com essas técnicas de comunicação, talvez fazendo aulas ou coisas que a gente aprenda como lidar, porque, por exemplo, eu não nasci na era digital, eu uso o computador, tudo, mas
enfim, eu tenho um raciocínio diferente, então eu acho que são algumas frentes e que a gente tem que estudar essas técnicas e se instrumentalizar para abrir a cabeça para essas várias formas de se comunicar. Mais alguém? Sim, entra. Boa noite, eu sou Alexandra Pericão, eu também escrevo para crianças e sou contadora de histórias. Eu faço parte de um projeto que tem viajado o Brasil. A gente tem ido para a Amazônia e eu vou contar histórias para essas crianças e para adolescentes. Eu tenho encontrado adolescentes de 15 a 18. Eu só queria contar só um momento que eu vivi em Goiânia. Goiânia só existem praticamente escolas militares, né? Eu estive lá para dar uma oficina de escrita criativa, enfim, para jovens. E um dos professores, ele era pastor, né? E ele acompanhou a turma e tal. E foi muito gostoso, enfim, a turma participou muito. No terceiro dia, eu tinha 3 policiais militares sentados na plateia para ter certeza do que eu diria na minha aula, na minha oficina. E eu, pela primeira vez, me senti muito intimidada e tive noção do que estávamos vivendo ali em Goiás, porque já é uma terra totalmente tomada pelos militares. Os meninos mudaram completamente a postura, não tinham coragem de se colocar, não participaram mais das dinâmicas que eram propostas, estavam se entregando tão lindamente. E aí, o único caminho que eu encontrei ali naquele momento foi contar uma história, um conto africano, que era sobre a verdade e a mentira, de uma forma muito metafórica, que me deu a impressão de que os policiais não entenderam, não compreenderam, já não tinham mais a capacidade de compreender o que é uma metáfora. E as histórias estão cheias delas. E eu fiquei tão feliz porque aqueles jovens perceberam o que eu estava querendo dizer ali, pelo menos eu diria que uns 70%, 80% perceberam. E eu me senti gotinhas caindo num solo muito rachado, muito machucado, porque estão tirando o direito dos nossos jovens sonharem, estão tirando o direito dos nossos adolescentes pensarem criticamente. E, enfim, eu só queria deixar esse registro do quão é importante o nosso trabalho e do quão importante esse encontro, como eu me sinto acolhida aqui pelas palavras de vocês. Né, a gente se sente, acho que cada um teve o seu momento aí para vários estágios de angústia, de depressão, ou seja lá do que for, e eu acho que isso é muito importante, porque eles precisam da gente. Eles gritam por socorro, ainda que em silêncio. Então, assim, fica só esse registro. Gratidão a vocês que se propuseram a esse encontro. Obrigada, gente. Até logo. Obrigada. Bom, então passo a palavra. Vilma, quer falar? Acho que tem que ligar aqui. Eu posso só chamar a atenção para uma coisa importante no segmento do que ela disse, é que significa muito, não é, esse impedimento no Brasil de um bom colégio para a população. Quer dizer, eu acho isso importantíssimo, né? Quer dizer, os bons pedagogos ou prendem como Paulo Freire ou matam como Anísio Teixeira. Anísio Teixeira fez uma universidade no Rio, Universidade do Distrito Federal, que o Antônio Cândido achava melhor que a USP, porque ele chamou também brasileiros. Não só os estrangeiros, mas chamou o Mário de Andrade, que foi dar aula lá, o Mário Pedrosa, não é? E o Sérgio Buarque de Holanda, mas mais do que isso, o Anísio Teixeira acoplava a universidade ao ensino médio, de 8 às 5 da tarde, com 3 refeições, porque a molecada tem fome, parece que não, mas eu dei aula em muita periferia, assim, de Niterói, então aqui de vez em quando um aluno caía duro, não é? Estava com fome. Quer dizer, isso é uma situação... Então, quer dizer, eu acho que essa situação não se resolveu até hoje. Não se resolveu até hoje. Quer dizer, eu acho que isso, a gente tem que pensar nisso e lutar por isso de alguma maneira. E a pergunta do Luiz de o que ler nestes momentos, o que você recomenda? Olha, eu acho que uma coisa, o que ler, quer dizer, eu concordo com o Antônio Cândido quando diz que a literatura, boa literatura, tem um pé na situação histórica e tem um pé solto,
Porque ninguém leria Platão hoje, ninguém leria Proust, ninguém leria nada. É outra situação, é outro país, é outra língua. Então é complicado isso, não é? O que ler. Eu não sei, não sei o que aconselharia. Se for a nossa literatura, não é? Tem muita gente boa e muita gente que traça um quadro muito bom, não é? Por que não ler Graciliano Ramos, você não acha? Por exemplo. Eu leria São Bernardo. Sabe por quê? A história de São Bernardo, que é um livro de 1934, ela existe ainda hoje no Brasil. O que é o Paulo Honório? É um jovem pobre, que era um empregado numa fazenda, que se tornou um fazendeiro. A ambição dele levou a ser um grande proprietário e uma espécie de bancada ruralista de hoje. É a formação do capital. É um romance exatamente sobre a formação desse fazendeiro, do capital. O Brasil está se modernizando, houve a Revolução de 30. E o que acontece com Paulo Honório? Ele se apaixona por uma professora, por uma moça, a Madalena. Aí entra toda a complexidade que nós estamos vivendo. Ela começa a conversar com os empregados, ela quer fazer uma escola, ali ela é uma professora, e ele percebe duas coisas. Primeiro, ele sente ciúme, e segundo, ele se sente ameaçado. Então, há aquela cena que é muito atual, que ele, em Dedo em Riste, ele diz, comunista. Vocês não ouviram essa palavra ultimamente, comunista? Hã? Cara, é de 1934, o Graciliano percebeu tudo isso, essa perseguição, essa loucura, só que em 1934 era totalmente, possível, por causa, do comunismo, da União Soviética, etc. As pessoas hoje, quando falam comunista, você é um comunista, e muitas falam, é um delírio, porque o comunismo, a cortina de ferro caiu em 1989. São pessoas muito ignorantes e muito preconceituosas ao mesmo tempo, ideologicamente muito reacionárias, que não têm nenhuma compreensão da história. Então, a história do Paulo Honório, de São Bernardo, é uma história, vamos dizer, que poderia ilustrar as nossas contradições e os nossos impasses. Essa professora que não consegue fazer o seu trabalho naquela fazenda, né? A intimidação do marido, que é um machista, violento, bruto. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que São Bernardo é um romance para ser lido ou relido hoje no Brasil. E tem uma coisa das redes sociais, que a moça falou, a grande imprensa, ela já perdeu a hegemonia. Acabou a hegemonia da grande imprensa, do jornal, da televisão. Hoje, as redes sociais conseguem sabotar a grande imprensa. E sabotar no sentido de que elas são financiadas para isso, muitas vezes. Está aí o resultado do que aconteceu aqui no Brasil. Quer dizer, é uma luta inglória. Como a Vilma falou, eles estão se preparando, eles são muito profissionais, eles estão se preparando há anos. E as forças progressistas ainda estão achando que podem fazer reagir de uma forma, vamos dizer, totalmente desarticulada. Não pode mais. Não pode mais. Nós temos que entender essa linguagem. Embora eu não entenda, eu acho que as pessoas têm que entender essa linguagem. Tem que participar dessa linguagem. Né? Tem que, e ao mesmo tempo, formar, porque eu não acho, sabe, Neuza, né? Eu não acho que a nossa situação hoje, ela é grave, ela é muito grave, mas não é como a ditadura ainda.
eu não gostaria de dizer ainda, que me dá calafrios, porque durante a ditadura, nós não podíamos estar fazendo isso aqui. Não poderíamos estar conversando, discutindo, de jeito nenhum, por hipótese alguma. Então, eu acho que, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que qualquer previsão também pode ser um tiro no escuro, né? Pode ser que ele, de fato, porque ele, se ele ganhar, não vai ser mais de lavada. Não vai ser de lavada. E eles estão preocupados com isso, porque se você tiver mais de 40 milhões de eleitores, você vai ter uma oposição poderosa. Poderosa. Eles estão mais preocupados agora, nesse momento, porque está acontecendo uma virada. Nós não sabemos qual é o grau dessa virada. Eles também não sabem, mas eles estão com medo também, né? Nós estamos nas ruas e devemos continuar nas ruas. Ela tinha falado do que o garoto... Não sei que foi você que falou que se você coloca um texto de mais de 2 ou 3 linhas, ele não quer saber. A gente estava fazendo o Hamlet lá no Teatro Oficina, e uma das falas do Hamlet dizia que o ator tinha que se dedicar a fazer a peça não para o espectador mais fácil, para o espectador mais exigente. Era esse é o espectador para o qual o ator. Eu pensava, como ator, que o mais exigente talvez fosse aquele mais com cara de intelectual, sei lá, de sabidão, não. Mas o mais exigente era esse daí. Esse que não estava a fim de prestar atenção, que não queria ver, que estava por fora, que estava assim pensando, isso aí não quer dizer nada. Então a gente tinha uma fúria para pegar aquele que estava sem vontade, aquele que estava fora da coisa, aquele que não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que é uma fúria assim, porque esse é o nosso espectador. E sobre eu vivi um pouco, eu tenho 65 anos, eu vivi um pouco do momento forte de 72, 73, 20 anos. A ditadura era muito ostensiva, né? Presente. Mas os espetáculos de teatro ganharam muito sentido. Eu acho que a literatura também vai ganhar muito sentido. Vai sair bastante, como o teatro, da abstração, do entretenimento. Vai ganhar força, vai ganhar sentido, porque a realidade começa a ser pedida a toda hora, no palco, na literatura, no jornal. Então, e o espectador começa a ficar exigente, querendo ver sentido naquilo que ele está fazendo. Porque para que eu vou para cá? Para que eu vou me encontrar com vocês? Para que eu vou no teatro? Para que eu vou ler um livro? Por quê? Isso ganha muito sentido, e eu me lembro perfeitamente que no momento da ditadura, nesse momento mais forte, a presença era fantástica, porque era proibido mais reunião de 2 ou 3 pessoas, mas toda vez que tinha espetáculo de classe teatral, nós terminávamos o espetáculo, alguém levantava, alguém falava, era obrigatório falar, era obrigatório dar sua opinião, e os espetáculos ganharam muita força, o teatro ganhou muita força, o jornal também ganhou muita força. Me lembro que a gente lia muitos jornais, me lembro, claro, das coisas do Estadão, daquelas negócios, tudo ganhou muita força. E a literatura, nesse momento, para mim, que, por exemplo, psicologicamente era um jovem e tudo mais, e que estava vivendo aquela coisa tortuosa, paranoica que é a ditadura, a literatura nos salvou de ler todo mundo, de ler Antônio Calado, de ler Jorge Amado, de ler Érico Veríssimo, de ler Machado, de ler Graciliano Ramos, de ler todo mundo, Machado de Assis. A literatura, tinha um negócio chamado Jornal Livro, que era um jornal que você comprava por R$1 na rua, na banca. A literatura foi praticamente o nosso trabalho psicológico, entendeu? Que me ajudou que você estava perguntando que ele agora. A literatura, entendeu? Foi uma ponte de ultrapassar
entendeu? De ultrapassar. Esse momento, ele só pode ser ultrapassado assim. É um trauma, realmente, é muito difícil. Mas a literatura é companheira desse momento, o teatro, a cultura é companheira desse momento, e ela ganha muita força nesse momento, porque ela somos nós, né? Ela está com a gente, e nós somos a cultura. Nós vamos fazer esse negócio e vamos virar profundamente uma coisa muito melhor do que a gente está vivendo agora, óbvio. Bom, queria só comentar a pergunta da Leusa e do Luiz. Me parece que, de fato, houve, durante bastante tempo, na nossa realidade, na nossa discussão literária, dentro e fora da academia, um impedimento à política, né? A ideia de que literatura e política não deveriam conversar, a ideia de que a literatura engajada é necessariamente uma coisa empobrecida, é uma literatura precária de sentido, e a percepção recente de que, e me parece que é uma literatura amplamente ligada ao pessoal, que quando o pessoal se faz político e o político se faz pessoal, a literatura pode alcançar um tipo de engajamento, de intervenção, que nada tem a ver com o dogmático, nada tem a ver com o panfletário, e que se pode ser rica literatura, boa literatura, sendo eminentemente política. Eu acho que fica, neste momento, de fato, um convite para que escritores escrevam mais literatura política, que reflitam sobre o que pode ser uma literatura política e de que maneira a literatura pode refletir o momento que a gente está vivendo e intervir no momento que a gente está vivendo, né? Penso que é um desafio para os tempos por vir. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz essa pergunta, minha resposta imediata não é vamos ler literatura política, vamos ler tudo que gira em torno deste momento presente que a gente tem vivido. Pelo contrário, vou mais na linha do que ele vinha dizendo aqui, de uma proposta em que tudo cabe, tudo tem pertinência nesse momento. Os livros únicos são os livros deles. Eles têm livros também. Os livros não são exclusividade nossa. O Bolsonaro vira e mexe, tem um livro nas mãos. Esse livro é do Brilhante Ustra. É o livro mais atroz que se viu em tempos recentes nas livrarias brasileiras. Ele tem também a Bíblia, que é outro livro único, outro livro que as pessoas leem muitas vezes cegamente. Então, aqui me parece, o nosso campo tem que ser o da multiplicidade de leituras. Ler brasileiros e ler estrangeiros. Ler a literatura latino-americana, ler a literatura europeia, ler a literatura africana, que eles querem banir das escolas também, que eles querem deixar escanteada aí. A gente tem que ler clássicos e contemporâneos. A gente tem que ler tudo e ler como nunca. Ler e sorrir como nunca, ler e chorar como nunca, ler e se comover como o diabo. Eu sinto isso. Dá tempo da gente fazer mais uma rodadinha? Acho que tem duas perguntas, uma aqui e uma lá fora. Se tiver mais uma para encerrar, tá, então vocês três, e aí eu passo a palavra para eles e a gente encerra, porque a gente tem que guardar energia, que ainda tem pelo menos um dia inteiro aí, tentando virar voto. Boa noite a todos, meu nome é Leandro, eu sou escritor também, já publiquei livro de contos. Eu queria dizer uma coisa para todo mundo aqui. Quem conhece um pouco mais de Buenos Aires, conhece um pouco mais do Quino, que é o cara que fez a Mafalda. O Quino, ele tinha um quadrinho grande, assim, de uma página inteira, que era um capitalistazinho, aqueles caras de cartola, né, de fraque e tal, que vendia um isqueiro. Esse isqueiro era a imagem da Estátua da Liberdade. E esse capitalista, ele dizia assim, se a gente oprimir a cabeça dela, ela pega fogo. A cultura, a arte, quanto mais você oprime, mais ela brilha, mais ela pega fogo. Então, portanto, eu não tenho medo nenhum do que vai acontecer.
Eu sei que todo mundo que está aqui vai saber reagir, vai saber fazer a resistência. Mas eu quero lembrar só uma coisa para todo mundo aqui. Tem muita gente na rua. Nós podemos derrotar esse cara até depois de amanhã. Nós podemos derrotar o fascismo, porque também não vai importar muito para nós, porque se esse cara ganhar, nós vamos ter que amanhecer nas ruas brigando, porque senão nós vamos morrer. Agora, se o Haddad ganhar, nós vamos ter que amanhecer na rua, porque senão ele não toma posse. Para nós é a mesma coisa, mas é muito importante derrotar esse cara. E tem muita gente na rua fazendo isso. Então vamos lá, vamos virar mais um voto. Se a gente virar, cada um de nós, mais um voto, nós vamos ganhar. Onde? Aqui fora, então entra. Chega mais. Fala seu nome aí. Meu nome é Mauro Paz e eu acho que, como muitos de vocês, eu sou escritor também, como muitos de vocês, eu vim de uma família petista e sempre tive uma formação muito de esquerda. Eu acho esse momento que a gente está vivendo agora um momento difícil e gera muitas incertezas e medo, mas é um momento muito interessante da gente pensar também, porque nos últimos 16 anos foi incrível muitas coisas que o PT fez pelo país, mas também foi muito ruim muitas coisas que o PT fez pelo país, como o Mensalão, que foi um movimento antidemocrático, como o Petrolão, que comprar uma eleição também é antidemocrático. Eu sei que muitos vão discordar de mim, mas discordar também faz parte do processo democrático. E eu acho que esses movimentos do PT calaram muitas vozes da esquerda, muitas vozes, muitas. E não foi aberto a discussão de como se poderiam ouvir essas vozes realmente. E talvez hoje, nesse maremoto que a gente vai passar, seja um grande momento dessas vozes ressurgirem, como a voz da literatura, como a voz dos movimentos LGBT, como a voz do movimento negro, do MTST, que foi muito desarticulado durante os governos do PT. Claro que através de uma reforma agrária que foi feita meia boca. Mas eu acho que é esse o recado que eu queria deixar. Acho que é um momento incrível de todos nós nos juntarmos entre os grupos onde a gente encontra vozes ressonantes e que lutam por coisas parecidas com nós, para a gente seguir em frente lutando e não deixar a causa do PT ser a única bandeira da esquerda no país, porque não é. Enquanto a direita e os conservadores têm diversas vozes e diversas causas, mas eles se juntam para dar um golpe, a gente está totalmente desarticulado na mão de um partido que muitas vezes a gente nem tem como defender. Porque, né? Era isso. Você já falou, né? Melhor começar. Peraí. Então, posso... Só reiterando, pessoal, tem muitos grupos aí, tem um pessoal na rua articulado fortemente, faltam 2 dias, há chances, tem que conversar com os indecisos, tem que lutar, tem que ir para a rua, amanhã é um dia essencial, previsão do tempo não é de chuva, bora lá, a galera está se articulando, terminal de Santo Amaro, terminal Parque Dom Pedro, Sapopemba vai ter panfletagem, o pessoal lá, a Summer, o pessoal vão estar na Paulista, lutando, Largo da Batata, então, amanhã, acho que bora acordar, bora virar, eu passei a tarde hoje tentando virar 4, 5 votos aqui da Tapera, é uma luta, a gente se desespera, a gente fica bravo, a gente tem vontade de mandar para longe, muitas vezes, mas eu acho que vale a pena, concorda com a pessoa, tudo bem, eu te entendo, suas críticas, você está certa, etc, etc, etc. Mas, enfim, um militar de extrema-direita não é a solução dos problemas do Brasil, enfim, especialmente quando está contrastado ao lado de um professor, de um moderado, do intelectual, de uma pessoa que já teve uma experiência administrativa, que já tem uma trajetória para que a gente possa defender. Eu acho que tem que escutar a pessoa,
abrir uma porta com ela desesperadamente e tentar amanhã virar alguns votinhos aí adicionais, porque tem chances aí, enquanto tiver chance, a gente não pode, enfim, autocrítica, etc., as críticas ao PT, um monte de coisa, etc., a gente pode fazer, a partir de segunda-feira, a gente vai fazer todas essas críticas, entendeu? Vamos arregaçar com o PT segunda-feira, mas até domingo vamos tentar ganhar, pelo menos é a minha opinião. Desculpa, Rita, abusei aqui do microfone. Valeu. Você é o dono da casa. Vocês querem falar? Uma fala final? Milton, Vilma? Milton também não? Eu acho que não há 52% de fascista no Brasil. Não há. Isso não existe, gente. Isso daí é uma onda, foi construída há anos que vem sendo construída. Essas pessoas que estão, vamos dizer, refletindo e virando, elas perceberam alguma alguma anomalia na figura do triste capitão, do terrível capitão. Então, esse extremismo, na Europa, por exemplo, na França, é em torno de 20%. O Le Pen, a Marine Le Pen, o pai dela, que são, enfim, figuras execráveis, e mesmo assim ela disse que Bolsonaro não é da turma dela. Ele é muito desagradável para ela. Você imagina quão desagradável deve ser o Bolsonaro? Se a Marine Le Pen o considera um extremista, vocês imaginam o cara que deve ser. Então, eu acho que não passa de 20%, entre 15% e 20%. Eu estou falando dos fanáticos, das milícias, das pessoas enlouquecidas de extrema-direita. Isso existe e vai existir sempre. Isso aí é uma coisa ideológica, uma coisa profunda, uma coisa, às vezes, religiosa, que passa pelo fanatismo também religioso. Mas há 30% que, enfim, que a gente, com 1000 motivos para votar contra o Haddad. Eles têm motivos, vários motivos. Então, eu acho que nesse momento eu desprezaria esses fanáticos. Com eles não dá para conversar. Não dá sequer para conversar, para responder. Eu acho que o desprezo total por essas pessoas. Agora, com essa massa de desinformados, que são os eleitores volúveis, são muito volúveis, eu acho que a gente não deve confrontar. A gente deve explicar, até com paciência. Porque é um trabalho de paciência que também não termina domingo. Por isso que a escola é importante. Por isso que a escola é importantíssimo. Quer dizer, a literatura, por exemplo, uma aula sobre São Bernardo, que essa escola sem partido jamais... o Graciliano é um dos escritores banidos, vocês sabem, né? Banidos por essa escola sem partido. Porque ele é perigoso, não porque ele foi comunista. Aliás, o Graciliano foi preso antes de ser comunista. Ele foi preso, olha que coisa curiosa, como as coisas se repetem. Ele foi preso porque quando ele foi secretário de Educação de Alagoas, ele começou a mudar o ensino público, o acesso dos pobres, das crianças pobres. Ele visitava escolas, os colegiões enormes, e perguntava, por que só a classe média estuda aqui? Por que só rico estuda numa escola pública? Por que os negrinhos estão fora? Aí diziam para ele, porque não tem uniforme e não tem livros. Aí disse, então vamos dar uniformes e livros. Ele foi preso por causa disso também. Ele deu o prêmio a uma menina negra, foi um escândalo. Escândalo. Esse prêmio foi um escândalo. Premiou uma moça, uma negra, foi um escândalo. Então, e tudo isso faz parte da nossa história. A violência faz parte da nossa história. A República foi inaugurada com o genocídio de Canudos. 20 mil mortos, executados, mulheres, crianças. Não houve sobreviventes. Foi um genocídio.
Um genocídio, Canudos. Foi assim que começou a República Velha. Isso não parou até hoje. Portanto, não me causa perplexidade o que está acontecendo, né? Isso já é um processo histórico que culmina, às vezes, com essa, esse delírio meio coletivo, né, de pessoas que foram manipuladas. Né? Mas há esperança, gente. Só antes de passar a palavra ao Julián, bom, o Milton falou de Canudos, agora eu sei que a pergunta não era para mim, que sou só uma mediadora, mas eu pensei nos Sertões, eu acho que é uma leitura para esse momento, bastante adequada. Eu só queria acolher a crítica do companheiro escritor que veio aqui. Acho que a gente tem que ser, sem dúvida, uma esquerda aberta ao dissenso e à diferença. Isso está no manifesto que eu pude escrever. Isso tem que estar no centro de tudo que a gente vier a fazer a partir de agora. Também com a compreensão de que, em certos momentos, em certos lugares, em certos contextos históricos, também é bem-vindo o consenso. E o consenso agora é domingo ele não, Manu e Haddad, vamos embora. Muito obrigada, uma boa noite, fôlego, respiremos e, bom, a certeza de que haja o que houver, estaremos juntos. Obrigada, boa noite.